A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade sigma caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, A área da seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Atenção, fera! Quem preparou essa questão deu uma escorregadinha e quem revisou a questão também não percebeu. Perceba que ele fala sobre condutividade. Perceba que a tabela é uma tabela de condutividade. E aí no texto ele fala sobre a sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Algumas pessoas até questionaram que isso poderia ter confundido alguns feras, e é verdade. Algumas pessoas poderiam ter se confundido sem saber se essa tabela estava dando condutividade ou resistividade. Mas perceba que tanto no nome da tabela quanto no dado, na primeira linha, ele fala em condutividade. E aí você deveria analisar por condutividade, ok? Aí ele diz: mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... aquele que tem a menor resistência é aquele que oferece menor dificuldade à passagem de corrente elétrica. Como ele está dizendo, mantendo-se as mesmas dimensões, a influência então é só da estrutura do material. Se a gente está discutindo a condutividade, quem conduz melhor tem que oferecer resistência menor. Pronto, é só isso. Basta você olhar para a tabela e identificar que material tem a melhor condutividade, pois esse material vai ser o material que, feito o fio dele, vai apresentar a menor resistência. Olhando, a gente tem dois materiais bem próximos, o cobre e a prata. Só que a prata é ainda melhor do que o cobre. Então a alternativa correta é a da letra E de eita poxa, coisa fácil. Aí você me pergunta: ô Ives, então por que a maioria dos fios não é feito de prata e sim de cobre, se a prata é melhor condutora do que o cobre? Se você observar para a tabela, a condutividade da prata é ligeiramente maior que a do cobre. Na verdade, é bem menos do que 10%, ela é perto de 2,5% a 3% de condutividade. Quando você vai olhar o preço da prata e o preço do cobre, você percebe que seria muito mais caro ter fios de prata. Então, na relação de custo-benefício, embora a prata seja melhor condutora, não justifica o investimento muito maior em ter uma fiação toda de prata. Exceto se você estiver falando em circuitos que usam pouco material. Neste caso, quando você tem um amplificador, quando você tem um sistema de som, de home theater de primeira linha, você às vezes tem até o uso de ouro, nem de prata, que é ainda melhor condutor. Mas só porque a quantidade que tem ali é pequena e justifica o investimento. Tranquilo? Para o geral, para as fiações de transmissão de energia, para a fiação dentro de casa, o uso é mais comum do cobre. Não porque ele conduza melhor, mas sim porque ele tem uma relação de custo-benefício melhor. Como que ele está pedindo aí para analisar? É qual dos resistores teria a menor resistência dos 5 materiais dados. O que teria menor resistência é o de prata. Alternativa correta, letra E de coisa fácil, né? E de eita poxa, coisa fácil.